Fala pessoal, olha, se a meta é gabaritar direito previdenciário no concurso da Sebrasp, tem um tema que não dá para vacilar, o regime próprio de previdência social, o famoso RPPS. A banca a gente sabe, ela adora os detalhes, as minúcias, e é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos entender de vez como a Sebrasp pensa para a gente ir lá e buscar aqueles pontos que no final fazem toda a diferença na aprovação. Então, vamos direto ao ponto. Pensa rápido. Você saberia explicar de bate-pronto a diferença entre RPPS e RGPS que a Sebrasp sempre, mas sempre mesmo cobra? Muita gente acha que isso é básico, mas acredite, o detalhe que mora aqui é o que a banca usa como primeiro filtro para separar quem está preparado de verdade de quem infelizmente vai ficar pelo caminho. Beleza, então o nosso roteiro para hoje está bem claro. A gente vai começar afirmando a base, sabe? Entendendo o essencial da diferença entre RPPS e RGPS. Depois, a gente parte para as regras gerais de aposentadoria. E aí, o ponto alto, as regras especiais e todas as suas pegadinhas. É ali que a banca gosta de pegar o candidato. E para fechar com chave de ouro, a gente vai analisar na prática como a Sebrasp cobra isso em prova. Vamos que vamos! Bom, começando então pelo nosso primeiro pilar, a essência da diferença entre RPPS e RGPS. Olha, entender isso aqui não é só decorar conceito não. É muito mais. É construir aquela base sólida, sabe? O alicerce que vai te segurar para não cair naquelas armadilhas que a Sebrasp monta, que parecem bobas, mas que estão cheias de detalhes para te derrubar. Tá, mas e aí? O que é esse tal de RPPS? Na linguagem da prova, a que a gente precisa saber é o seguinte: é o sistema previdenciário que cada ente da federação, União, Estados, DF, municípios, tem. Mas atenção, não é para todo mundo que trabalha lá. A palavra-chave, aquela que você tem que grifar aí no seu material com marca-texto, é cargos efetivos. É isso, a banca vai te testar exatamente em cima dessa expressão. Olha só essa tabela. Ela é um resumo perfeito, direto ao ponto. Vamos ver as diferenças cruciais. Primeiro, quem se filia. No RPPS, como a gente acabou de falar, só servidor de cargo efetivo. Ponto. Já no RGPS, o regime geral, a porta é bem mais larga, né? Entra o pessoal da CLT, os comissionados, os temporários, todo mundo. E quem administra? No RPPS, cada ente federativo tem o seu, ele cuida do seu próprio regime. Já o RGPS não, é centralizado lá no governo federal através do INSS. E por último, de onde vem o dinheiro? O financiamento do RPPS vem do próprio ente público e dos servidores, ativos e inativos. Já o RGPS tem aquela famosa forma tríplice de custeio: governo, empresas e os próprios trabalhadores contribuindo juntos. Ok, com essa base bem firme, agora a gente pode avançar para a parte prática. Vamos falar das regras gerais de aposentadoria. E aqui, gente, o foco total, absoluto, é no artigo 40 da Constituição Federal. Ele foi praticamente reescrito pela Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência de 2019. E pode ter certeza, essa é a lei seca que a Sebrasp tem um carinho todo especial na hora de elaborar a prova. Presta muita atenção nesse texto. O comecinho, o caput do artigo 40 já entrega o ouro. Ele traz umas palavrinhas que a Sebrasp simplesmente ama explorar. O RPPS tem caráter contributivo e solidário. E tudo isso com um objetivo muito claro: buscar o tal do equilíbrio financeiro e atuarial. Olha, essa trinca, contributivo, solidário, equilíbrio, tem que estar na ponta da língua. É questão quase certa na prova. Então, depois da reforma, como ficou a aposentadoria voluntária para os servidores federais? A palavra-chave aqui é cumulativo. Tem que cumprir tudo isso junto, ok? Vamos lá. Idades mínimas 65 anos para homens, 62 para mulheres. Tempo de contribuição, 25 anos, igual para ambos. Mas não para por aí. Tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público e, olha o detalhe, 5 anos no cargo em que a pessoa vai se aposentar. Essa tabela aqui é o seu guia, seu mapa. Tem que decorar isso. Certo. Até agora, a gente viu o que, vamos ser sinceros, todo mundo que estuda a sério já sabe. Agora a gente entra no território que é o divisor de águas. Vamos falar das regras especiais e das suas pegadinhas. É aqui, nesse verdadeiro campo minado, que a Sebrasp vai separar quem realmente está preparado de quem só passou o olho na matéria. Porque, né, no direito, a regra geral sempre vem acompanhada de um monte de exceções. E aqui não é diferente. Existem as aposentadorias com regras especiais, diferenciadas, que são um prato cheio para a banca. A gente está falando de quem? Servidores com deficiência, agentes de segurança pública, pessoal que trabalha exposto a agentes nocivos e, claro, os professores, que têm regras bem específicas. Cada um desses grupos é um universo de detalhes que pode virar questão de prova.
E olha isso aqui, isso é ouro puro para concurso. A súmula vinculante 33 do STF. O que ela faz? Ela tapa um buraco na lei. Pensa no servidor que trabalha em condições insalubres, com agentes nocivos. Não existe uma lei complementar específica para a aposentadoria especial dele no RPPS. E aí, o STF diz, enquanto não tiver a lei, aplica, no que couber, as regras do RGPS. Essa aplicação subsidiária, nossa Sebrasp adora cobrar isso. Anota aí com destaque, isso despenca em prova. Agora, vamos focar nos professores. A regra é especial, mas cheia de detalhezinhos que a banca adora. Primeiro ponto e o mais importante, a atuação tem que ser exclusivamente em funções de magistério. E não é em qualquer lugar, tá? É na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. Com isso, a idade mínima cai, 57 anos para mulheres, 60 para homens. O tempo de contribuição também é menor, 25 anos, mas todos eles exercendo função de magistério. E claro, tem que cumprir também os 10 anos de serviço público e 5 no cargo. E aqui, a atenção máxima. Chegou a hora daquela pegadinha clássica. Aqui a Sebrasp monta em praticamente toda a prova sobre esse assunto. Presta atenção e grava isso de uma vez por todas. Essa regra especial para professores não vale para professores de ensino superior. Não vale. A banca vai fazer exatamente isso. Vai criar um caso hipotético de um professor universitário só para te induzir ao erro. Mas agora, né? Agora você já está vacinado contra essa. Beleza, já passamos por toda a teoria. Mas a pergunta que não quer calar é como é que a Sebrasp pega tudo isso e transforma em questão de prova no formato certo ou errado? Chegamos na nossa última parte então. Agora é hora de dissecar questões reais para a gente ver todo esse conhecimento na prática e fixar o conteúdo de vez. Vamos lá. Primeira questão na tela. Questão quentinha, de 2024. A Sebrasp afirma o seguinte: é permitida a afiliação ao RGPS com qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do RPPS. E aí, a banca jogou essa afirmação para você. Com base no que a gente já conversou, o que você marcaria? Certo ou errado? A resposta é errado. E não tem meio termo. A justificativa está lá na lei seca, direto na Constituição. Artigo 201, parágrafo 5º. A vedação é expressa, está escrito com todas as letras. Se a pessoa já participa de um regime próprio, ela é proibida de se filiar como segurado facultativo no regime geral. É uma regra simples, preto no branco, que a banca usa para testar se você está com a leitura da lei em dia. Bora para mais uma, também de 2024, mesmo estilo. A banca afirma, é vedada a criação de mais de um RPPS, ficando a cargo de lei complementar estadual estabelecer as normas gerais de organização. Repara que a questão tem duas partes. A primeira, que veda mais de um RPPS, tá certinha. Mas, e a segunda parte? Onde é que está o erro sutil que a Sebrasp escondeu aí? E aí, certo ou errado? Errado de novo. E o erro aqui é a assinatura da Sebrasp. É um truque clássico. Eles trocam uma palavrinha para invalidar a questão toda. A Constituição, lá no artigo 40, parágrafo 22, não deixa dúvida nenhuma. A lei complementar que estabelece as normas gerais para os regimes próprios é federal, não é estadual. É esse detalhe, essa troca de federal por estadual, que torna o item inteiro errado. Ok, mudando um pouco o formato agora, vamos pegar uma questão de múltipla escolha de 2022. O assunto é o famoso abono de permanência. Sabe qual é a situação? O servidor já tem todos os requisitos para se aposentar. Podia ir para casa, mas ele decide continuar trabalhando. Para incentivar isso, ele ganha um abono. A pergunta da Sebrasp é: qual é o valor máximo desse benefício? E aí vem as alternativas. Repara só como a banca joga com as palavras, né? Mínimo, máximo, vencimentos, remuneração, contribuição. É aqui que o detalhe faz toda a diferença. A resposta certa aqui é a letra C, e o fundamento, de novo, está na Constituição. Artigo 40, parágrafo 19. O texto diz que o abono de permanência vai ser equivalente no máximo ao valor da contribuição previdenciária daquele servidor. E tem um prazo, ele recebe isso até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então, as duas palavras-chave para acertar essa questão eram máximo e compulsória. Bom, e com isso a gente fecha a nossa análise. Agora a gente já conhece as regras, as exceções e, o mais importante, as armadilhas que a Sebrasp adora colocar. Então fica a reflexão final. O que, na sua rotina de estudos, vai mudar a partir de agora para garantir que todo esse conhecimento se transforme em pontos lá no dia da prova? Pensa nisso, porque é esse ajuste fino que te coloca dentro das vagas.